Muita gente me pergunta o que aconteceria, por exemplo, se o governo tentasse proibir o Bitcoin, certo? Se eles proibissem a internet, por exemplo. Esse vídeo é justamente para te explicar o quão difícil é, o quão impossível é, basicamente, você ter um ambiente onde Bitcoin é impossibilitado de existir, tá? E para te explicar isso, eu vou te explicar o seguinte. Primeiro, você tem que entender que Bitcoin é uma rede descentralizada. Portanto, por ser descentralizada, basicamente todos os nodes estão espalhados ao redor do mundo inteiro, certo? E por estarem espalhados ao redor do mundo inteiro, o que acontece é que é muito difícil um atacante centralizado destruir esses nodes. Pensa comigo. Digamos que aqui no Brasil, certo, o governo brasileiro decida que Bitcoin é algo proibido no território brasileiro. Você não pode transacionar, você não pode ter um node, você não pode ter uma mineradora e você não pode ter basicamente nada, certo? Bitcoin é totalmente proibido. Tá bom. Nesse caso, o que acontece é o seguinte. Primeiro, em relação aos nodes, certo? Em relação aos nodes, ou seja, as cópias da blockchain do Bitcoin, fica basicamente impossível do governo proibir justamente porque é muito fácil uma pessoa criar uma cópia da rede, certo? Você consegue criar num dispositivo Raspberry, por exemplo. Basta que você tenha um HD, certo? Um tamanho suficiente, mais ou menos aí 1 tera já tá bom. Qualquer microcomputador ou qualquer computador consegue fazer com que o Bitcoin exista, né? Tipo assim, você consegue fazer uma cópia da rede muito fácil utilizando qualquer computador, certo? Então, Node fica basicamente impossível de você proibir, ok? Transações também não podem ser proibidas justamente porque elas estão dentro do protocolo, certo? Para você proibir uma transação, você teria que ser um minerador, certo? E o que seria essa proibição de uma transação? Seria você, como minerador, se recusar, basicamente, a fazer essa transação. Ou seja, você não quer aceitar aquele tipo de transação ali. Seja um endereço específico, seja... enfim, seja qualquer tipo de coisa, entendeu? Só que aí que tá, né? Tem uma coisa muito engraçada no meio do processo, que é a seguinte. Quando um minerador não aceita uma transação, você pode simplesmente aumentar a taxa que você está disposto a pagar para fazer essa transação ser aceita, e outro minerador pode aceitar essa transação, tá me entendendo? Então, na prática, o que acontece é que é uma teoria dos jogos perfeita, né? Oferta e demanda. Se um minerador não está aceitando por aquele preço ou por algum motivo ideológico, basta que você aumente a taxa que você está disposto a pagar, ou basta que você espere até o bloco ser minerado por outro minerador, né? Um outro bloco, e assim você basicamente não é censurado, entendeu? Ou seja, a mineração também não pode ser censurada. Transações não podem ser censuradas, nodes não podem ser censurados, e aí a gente resta a mineração, certo? A mineração ela pode ser censurada? Bom, no Brasil, se não me engano, não existe mineração, tá? Por quê? Porque a energia elétrica do Brasil é extremamente cara. E quando eu digo extremamente cara, significa que ela tem um monte de imposto e um monte de político vagabundo que está disposto a deixar essa energia cara para sempre, certo? Existe muito subsídio, existe muita pilantragem e por aí vai. E por esse motivo, não vale a pena, não vale nem um pouco a pena você minerar no Brasil. Então, até as próprias mineradoras brasileiras, elas não são brasileiras. Elas são mineradoras paraguaias, uruguaias, etc. Ou seja, de locais em que vale a pena você minerar num preço mais baixo. Inclusive, essa é a natureza da mineração de Bitcoin. A mineração de Bitcoin ela sempre vai para o local onde é mais eficiente minerar, onde a energia, o custo da energia elétrica é a mais baixa possível, tá? Claro que hoje o custo, quando a gente fala disso, né, a gente está falando de custo de energia elétrica que é subsidiado, né, muitas vezes. Mas isso tende a acabar com o tempo. E mesmo que não acabe, mesmo que não exista mais, né,
a energia subsidiada, o que acontece é que agora o mercado vai se adaptar e as pessoas vão mudar para energia normal, né? Tipo assim, as mineradoras vão acabar usando energia normal, geotérmica, sei lá, enfim, que não seja subsidiada no caso, né? Então, beleza. A gente não é impossível você bloquear transações, é impossível você bloquear mineração, porque a mineração, o Brasil já não é um país atrativo para esse tipo de coisa, no caso, né? E é impossível você bloquear nodes. Então, basicamente, nada do protocolo do Bitcoin pode ser bloqueado. Olha que engraçado, né? Tá, então da onde é que vem esse medo, por exemplo, das pessoas acharem que o governo pode proibir o Bitcoin, por exemplo? Ah, mas e se o governo proibir, se o governo passar uma lei proibindo todas as distribuidoras de internet de proibirem o Bitcoin? Agora todas as operadoras de internet, Vivo, Claro, Oi, TIM, enfim, não permitem mais Bitcoin. Mas como é que funciona isso? Não permitem mais Bitcoin. Elas podem bloquear alguns tipos de IP, por exemplo. Simples, VPN. Você usa VPN, você usa Tor. Inclusive, a grande maioria dos nodes de Bitcoin são feitos na rede Tor. Eles nem aparecem, né? Eles nem são indexados. Tá me entendendo? Isso é para você entender que o Bitcoin não é um protocolo centralizado. E por não ser centralizado, por ser um protocolo simples e descentralizado, o que acontece é que não é mais o governo tirânico com coerção de armas e monopólio da justiça que faz as regras. Não. O político vagabundo, bandido, tem que aceitar as regras e acabou do Bitcoin. É isso que as pessoas não entenderam ainda. Entendeu? É uma arma de guerra que nenhum político nunca viu na vida. Eles nem entendem o que bateu neles. Eles não conseguem entender o que chegou neles. Eles não conseguem entender que, tipo assim, não adianta passar lei, não adianta proibir as pessoas, não adianta fazer com que as empresas bloqueiem alguma coisa. Para você proibir o Bitcoin, você tem que proibir literalmente todo tipo de comunicação entre seres humanos. Todo tipo. Voz, áudio, libras. Você tem que proibir as pessoas de conversarem entre si. Tá me entendendo? Não é... É extremamente improvável, para não falar impossível, porque nada no mundo é impossível, né? É extremamente improvável você proibir um Bitcoin em um país. Extremamente improvável. Basta que você tenha um celular, basta que você tenha um APK e você baixa o aplicativo, você baixa a Electron, você baixa inclusive você nem precisa você nem precisa ter um celular, né? Você pode fazer, por exemplo, a transação e essa transação ser propagada por outra pessoa em outro país. Ou seja, mesmo que seja proibido todos os aplicativos, o que é extremamente improvável, porque é só você baixar o APK, por exemplo, ou é só você baixar o aplicativo no computador, né? Electron tem para PC, Blue Wallet, se não me engano, tem para PC, mas pode ter para emulador também, que tem no PC. Ou seja, as pessoas não entenderam isso ainda, tipo... o risco da falha do Bitcoin é mais de coisas como, por exemplo, explosões solares, né? Ou algo do tipo, e mesmo assim o Bitcoin não é destruído, né? Que é o nosso próximo assunto, no caso, né? Do que políticos decidirem as regras, sabe? Tá, mas beleza, Altieri, você tá me dizendo então que o Bitcoin ele é uma coisa bem robusta e bem antifrágil? Sim, exatamente, é isso que eu tô dizendo. Que ele, no momento de tensão, no momento onde as coisas realmente estão difíceis, ele vai prosperar. Sim, exatamente. Exatamente. Como assim? Digamos que... digamos, por exemplo, que agora supercomputadores absurdamente tecnológicos conseguem destruir a criptografia do Bitcoin, que é o SHA-256, né? Eles conseguem burlar, eles conseguem quebrar a criptografia do Bitcoin em 10 segundos. Agora, qualquer chave privada está perdida nas mãos desses computadores quânticos. Bom, na prática, muito difícil disso acontecer, mas se acontecesse, é mais provável que literalmente todo o sistema mundial de segurança fosse destruído primeiro.
Tem muito mais riqueza em bancos, tem muito mais riqueza em hospitais, tem muito mais riqueza em sistemas bélicos de países, tem muito mais riqueza em basicamente tudo do que no Bitcoin. O market cap do Bitcoin é de, sei lá, 1,5, 1,7 trilhão. O market cap, sei lá, do governo dos Estados Unidos, né, a, a defesa americana, por exemplo, tem muito mais valor no sentido de dar merda do que alguns bitcoinzinhos, tá me entendendo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por exemplo, você pode simplesmente fazer um soft fork, né? As pessoas esquecem que qualquer coisa que pode ser usada para o ataque também pode ser usada para defesa. Qualquer tecnologia que você usa para atacar alguém, você pode usar para se defender ou para defender alguém. Basta que você faça um soft fork no protocolo do Bitcoin, na blockchain. Não é na blockchain, basta que você faça um BIP, na verdade, né? Fazendo um BIP, você cria endereços quantum resistance, entendeu? Caso isso seja... caso literalmente fosse acontecer alguma coisa do tipo, né? Porque é bem improvável que aconteça, né? A computação quântica, ela não é o que as pessoas acham que ela é. Não é uma coisa que, nossa, meu Deus, vai quebrar tudo. Beleza, é só você fazer criptografia quântica. Simples, tá ligado? Tudo bem, eu não consigo explicar tecnicamente o que seria uma criptografia quântica, mas é exatamente isso. Quando você tem um computador capaz de fazer processamento em qubits, ou seja, processamento em justaposição, processamento onde o 0 e 1 eles não são 0 e 1, eles não são binários, eles são meio que um degradê. Basta que você faça esse degradê aí, essa justaposição para criptografia, simples, tá ligado? Ah, mas não sei o que, vai ter que fazer software. Exatamente. Provavelmente vai chegar um momento na história do Bitcoin em que a guerra dos blocos de uma nova geração vai ser a guerra do soft fork para, por exemplo, você aumentar o tamanho, não aumentar o tamanho do bloco, né? Para você fazer esse quantum resistance aí do Bitcoin, né? Enfim, é uma das possibilidades, né? O futuro é incerto, não tem como saber como é que vai ser o futuro, mas obviamente computadores quânticos e estados não são uma ameaça ao Bitcoin, com certeza, tá? Tipo assim, a ameaça ao Bitcoin de verdade é o Sol decidir explodir, sei lá, uma doença mundial absurdamente forte destruir 99% da população, e mesmo assim o Bitcoin é capaz de continuar existindo, justamente pelo ponto que a gente vai falar agora, que é a conclusão desse vídeo, que mesmo que você destrua 90% da mineração, mesmo que você destrua 90% dos nodes, o resultado esperado não é a destruição do Bitcoin, é o congelamento da rede. Para você destruir o Bitcoin, você tem que destruir todos os nodes do mundo. Você tem que destruir toda a mineração do mundo. Na verdade, todos os nodes, né? Porque a mineração ela é responsável pela criação de novos blocos. Ela não é responsável pela segurança da rede, né? O que é responsável pela segurança da rede no sentido de cópia da rede, né? De manter a blockchain viva, são os nodes, né? São as cópias da rede. A mineração ela é responsável para fazer novos nodes, para fazer novos blocos, basicamente, né? Então, qual a possibilidade real de acontecer um evento onde 100% dos nodes do mundo são destruídos? Pois é, tem node em órbita, tá? Tem node em órbita. Tem node, inclusive, que está, offline. São nodes que são atualizados e são postos offline. E eles se conectam apenas em certos horários do dia para sincronizar. Pois é, exatamente. É extremamente difícil você destruir uma coisa que é descentralizada. O futuro vai ser descentralizado, não só com Bitcoin, com tudo. Coisas que tem que funcionar no futuro, coisas que vão funcionar no futuro, serão descentralizadas e open source. Acabou propriedade intelectual, acabou
segredo de empresa, acabou essas coisas, entendeu? As empresas podem até tentar fazer isso, mas acabou, tá ligado? Enfim, é um vídeo até um pouco extenso, mas é pra você entender que, tipo assim, é mais provável o mundo acabar do que o Bitcoin acabar. É sério. É mais provável o mundo acabar, não o mundo, né, mas as pessoas que estão vivas hoje serem dizimadas por algum motivo do que o Bitcoin acabar. No máximo ele é congelado. Mas como assim congelado? Simples. Caso o Bitcoin, por exemplo, você destrua 90% da mineração, pelo ajuste de rede, né, a cada 2016 blocos é ajustada a rede. Só que como, digamos, ajusta a rede, ajusta a dificuldade da rede, aí pum, 90% acabou. O que acontece é que agora vai ser mais difícil você fazer um bloco novo, entendeu? Porque o hash rate da rede ele cai muito. Ou seja, é mais provável que nesse cenário o que se torne mais valioso seja a segunda camada do Bitcoin do que a primeira. Pois é, né, cara? Que engraçado. Levando em consideração que a mineração também é descentralizada, né? Mas enfim. E tende a se tornar cada vez mais descentralizada no futuro, né? Porque a tecnologia melhora e aí você consegue fazer mineradoras que são, sei lá, banheiras, chuveiros, fogões, etc, sabe? Enfim. Até o próximo vídeo aí, se inscreve, compartilha, deixa o like. Estude Bitcoin ou se arrependa amargamente no futuro, porque é uma tecnologia extremamente disruptiva para a humanidade, tá? Muito mais disruptiva, inclusive, que a eletricidade ou que a internet, beleza? Tchau.